Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu já preciso dizer logo no começo do vídeo para você respirar fundo, porque hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais pesados, dolorosos e revoltantes que eu já trouxe aqui no canal. Você já ouviu falar, várias vezes de madrastas e mães que marcaram negativamente a história do crime. A gente sabe que esses casos são comuns, mas hoje eu vou apresentar para vocês a história da Mary Rose e da sua companheira Alice Jenkins, um verdadeiro pesadelo para 6 crianças que viveram anos e anos dentro de um inferno particular. A gente vai falar de situações tão extremas, mas tão extremas que nem parecem reais. Coisas que você vai ter dificuldade de acreditar que aconteceram de verdade. E além do horror dessas mulheres, a gente vai discutir também sobre um dos maiores fracassos dos serviços de proteção à criança nos Estados Unidos. Então se prepara, porque essa história é pesada e ela vai só ladeira abaixo. Mary Rose nasceu em 1972 na cidade de Cuyahoga Falls, em Ohio. Ela cresceu com a mãe, o padrasto e 3 irmãos. Tudo parecia normal até que aos 15 anos o padrasto dela faleceu. Esse evento marcou profundamente a Mary, que passou a recorrer a substâncias para lidar com a dor. Primeiro bebidas, depois substâncias mais pesadas, e quando a Mary tinha apenas 16 anos veio uma outra reviravolta. Ela engravidou e, mesmo assustada, decidiu ter o bebê. Aos 17 anos, ela largou a escola para ser mãe em tempo integral do pequeno Daryl. Só que ser mãe não parecia algo que a Mary realmente queria fazer. Logo nos primeiros meses, o serviço de proteção à criança já estava na porta da casa dela. Ela dava leite de vaca para o bebê, algo super perigoso para menores ali, de 6 meses, de 1 ano, sei lá, não sei nem qual que é a idade adequada para começar a dar o leite de caixinha, mas ela dava desde que ele nasceu, basicamente. Frequentemente ela era vista levantando o bebê pelas perninhas como se fosse um boneco, e apesar das investigações, nada era feito efetivamente. A Mary também era uma mãe solo. O pai do bebê tinha ido para a marinha e desaparecido da vida deles e nunca mais deu notícias. E a partir daí a Mary começou a entrar num ciclo. Um ciclo vicioso de se ver como vítima eterna, nunca assumir responsabilidades, sempre culpar as circunstâncias por não cuidar do filho direito. Ela até tatuou no braço a frase vítima da vida, se colocando mesmo nesse papel e entendendo que era isso que ela era. E aí você pensa, bom, já que não estava dando conta de um filho, pelo menos ela parou, né? Pois é, só que não, porque aos 17 anos ela teve outro bebê que recebeu o nome de Danny. E aos 18 anos nasceu a Marissa. E depois vieram mais 3 meninos, o Tyler, o Jesse e o Caleb. 6 filhos, 5 pais diferentes, todos em sequência, basicamente um por ano. Ela engravidava, o neném nascia e logo ela já estava grávida de novo. E por que é que ela tinha tantos filhos? A resposta era bem pragmática, a ajuda do governo. Cada criança era mais dinheiro entrando. E ela chegou a falar sobre isso, ela chegou a dizer que precisava engravidar para aumentar ali o seu subsídio. E apesar de não ser uma mãe exemplar, a fase inicial não era o pior momento. As crianças, inclusive, tinham algumas memórias boas até quando eram pequenas. Elas brincavam juntas, se divertiam, só que aí entrou na história uma outra mulher que mudou tudo, a Alice Jenkins. A Alice nasceu em 1975, também em Ohio, era a mais nova de 5 irmãos, teve uma infância normal, nunca se meteu em problemas e na adolescência se assumiu homossexual, sendo bem aceita pela família. Ela trabalhava como mecânica de carros e vivia a vida dela até que aos 21 anos, em 1996, ela conheceu a Mary numa boate LGBT. E foi paixão instantânea. A Alice logo se mudou para a casa da Mary, uma casa cheia de crianças pequenas, e naquela época o Daryl tinha só 8 anos e o Caleb ainda era um bebê. E a Alice logo de cara começou a se mostrar uma pessoa extremamente ciumenta. E não de ex-namorados, tá? Não, os ex-namorados ela não se importava. Ela tinha ciúmes, era dos filhos. Sim, a Alice tinha ciúmes das crianças. Ela queria a atenção da Mary
24 horas por dia. Sempre que a Mary falava com algum dos filhos, a Alice interrompia. Ela fazia questão de virar o centro das atenções e logo ela começou a criticar a forma como a Mary criava os filhos, dizendo que precisava ser mais ríspida, mais rígida, mais dura, castigar mais, impor disciplina, dar castigos bizarros, enfim. Foi nessa época também que a Mary recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla e começou a tomar medicamentos fortíssimos, incluindo morfina. E aí ela simplesmente se entregou. Ela passava os dias jogada no sofá, dopada completamente, ausente da vida dos filhos. E quem tomou conta de tudo isso foi a Alice, que agora tinha carta branca para transformar a casa no seu próprio território de terror, e foi bem isso que aconteceu, porque aquele lugar ficou pior do que um filme de terror. Naquele momento, 3 das crianças, o Daryl, o Danny e a Marissa, passavam a semana na casa dos pais biológicos e só iam para a casa da Mary nos finais de semana. Então, no dia a dia, a Alice lidava principalmente com 3 menores, o Tyler, Jesse e o Caleb. E para a Alice, o Caleb era pequeno demais para ser castigado, mas os outros dois... esses eram um alvo fácil, viu? A Alice começou amarrando os dois nos estrados das camas antes de sair para trabalhar. Eles ficavam lá, presos o dia inteiro, sem comida, sem água, sem acesso ao banheiro, amarrado, na cama, naquela posição. E a Mary, ela estava desmaiada no sofá, nem via o que estava acontecendo. Quando a Alice voltava, ela soltava os meninos, dava uma única refeição minúscula, geralmente um pouco de macarrão ou uma salsicha, e pronto. Fim do dia para eles. Isso virou rotina por semanas, talvez meses, até que um dia o Tyler, que era o mais velho dos dois, conseguiu aprender a se soltar. Ele ajudava o Jesse, os dois desciam, ficavam o dia todo com a mãe no sofá, vendo TV, e voltavam a se amarrar um pouco antes da Alice chegar, tentando enganar ela para que nada pior acontecesse. Só que um dia a Alice percebeu e a punição piorou. Ela separou os meninos, trancando cada um em um quarto diferente, com a porta trancada por fora. Agora, mesmo que eles se soltassem da cama, eles não conseguiam mais sair do quarto porque estava trancado. E para piorar, a quantidade de comida diminuiu ainda mais. Eles passaram a receber só meio sanduíche de manteiga de amendoim por dia, ou às vezes uma azeitona. Sim, uma azeitona. Água, quase nada. E eles foram ficando assim, desnutridos, magros demais. Quando precisavam ir ao banheiro, tinham que fazer tudo no canto do quarto, escondendo sob o carpete, porque se sujassem demais, eram ainda mais castigados. E esse inferno durou um ano inteiro, até que... Em 1998, 2 anos depois de começar o relacionamento com a Alice, a Mary decidiu lutar na justiça para ter a guarda total dos 2 filhos mais velhos, o Daryl e o Danny. E ela conseguiu, ou seja, agora a Alice tinha 4 crianças sob o controle total da casa. Ela tentou conseguir também a guarda exclusiva da Marissa, a única menina, mas não conseguiu. A guarda ficou compartilhada e foi mantida assim. No começo pareceu que as coisas iam melhorar, sabe? A Alice soltou os meninos mais novos, deixou eles irem para a escola pela primeira vez na vida. O Tyler e o Jesse, que já tinham 5 e 6 anos, nunca tinham nem visto o mundo lá fora. Eles não saíam de casa, não tinham contato com outras pessoas e nem com o mundo exterior. E quando o Jesse saiu pela primeira vez, ele ficou assustado, sem entender o que era aquela coisa chamada escola. Ele não sabia brincar, não sabia usar o banheiro, não sabia nem falar direito com os outros. Ele tinha uma certa lentidão na fala. Só que ninguém, nenhum professor, nenhum funcionário da escola percebeu o que estava acontecendo. Nenhum relatório foi feito, nada aconteceu, e foi aí que de repente a Alice puxou todos de volta, tirou as crianças da escola, voltou a trancá-los em casa. Agora não só o Tyler e o Jesse, mas também o Daryl e o Danny começaram a viver sob os mesmos castigos horríveis.
Alice passou a impor regras absurdas. As crianças não podiam mais sentar no sofá nem em cadeiras. Tinham que ficar no chão. Tudo foi retirado dos quartos delas, brinquedos, móveis, roupas. Sobravam só colchões no chão. As crianças eram isoladas umas das outras e passavam horas e horas sentadas nas escadas, em silêncio e de castigo. Se elas falavam sem permissão, elas iam para o pior castigo de todos: o closet, um armário minúsculo, mal ventilado, onde elas eram jogadas por horas, depois dias, depois semanas, até chegarem a ficar meses seguidos lá dentro, no escuro, tudo fechado. O closet virou a prisão particular das crianças. E a Mary, gente, que era a mãe daquelas crianças, continuava jogada no sofá, sabendo de tudo, mas sem fazer nada. A Alice, que obrigava as crianças a chamá-la de papai, chegou a punir o Tyler de forma ainda mais cruel por ele ser negro. Ela era racista, falava coisas horríveis pro menino, ai gente, era uma pessoa assim, detestável. Tudo que ela fez com esse garoto é cruel demais, sabe? Ela batia mais forte nele, queimava ali com um cigarro, com bituca de cigarro, chegou a esmagar os dedos com um martelo e também ela esquentava ali pontas de faca para fazer algumas coisas, sabe? E deixar marcado mesmo. E para piorar tudo, ela envolvia até os irmãos nas punições. Fazia o Daryl e o Danny segurarem o Tyler enquanto ela chutava as partes íntimas dele. Vocês têm noção? Fazer isso daí com uma pessoa dessa idade? O menino chegava a desmaiar de dor. Mas se você tá pensando que a gente já chegou no limite da crueldade, segura, porque a gente ainda não terminou, o negócio vai ficar pior, então ó, prepara, porque vai ser difícil aguentar tudo isso sem se emocionar. Em um certo dia, a Mary e a Alice saíram de casa e deixaram os 4 meninos, o Daryl, o Danny, o Tyler e o Jesse, trancados no closet. Quem ficou solta na casa foi a Marissa, a única menina. E nessa época ela tinha cerca de 9 anos e vinha para casa da mãe em guarda compartilhada. Desesperados, os irmãos imploraram para que a Marissa o soltasse. Ela, com o coração partido, cedeu. E quando os irmãos finalmente saíram, eles correram direto para a cozinha. Eles estavam famintos e procuraram qualquer coisa para comer. Eles ficaram chocados ao ver os armários e a geladeira lotados de comida e perceberam que o tempo todo havia comida na casa, não estava faltando nada. Aquilo era mesmo só para puni-los, sabe-se lá por quê. Eles apenas eram privados de tudo. Só que antes que conseguissem se reorganizar, a Alice voltou para casa. E ao ver a cena, ela simplesmente explodiu. A partir desse dia começou a punição mais cruel de todas. É difícil até de falar, porque ela obrigava esses meninos a comer fezes de cachorro, de gato, servia isso para eles em tigelas, como se fosse cereal, que eles tinham que comer tudo, porque se eles vomitassem, ela obrigava eles a comerem tudo que tinha saído para fora. Quando os meninos iam ao banheiro, quando eles eram permitidos, né, de ir ao banheiro, se acontecesse de, sei lá, cair uma gotinha ali de urina na tampa do vaso ou na borda do vaso, ela obrigava eles a lamber e enfiava a cabeça deles dentro do vaso. Teve uma vez que o Danny foi pro banheiro, né, para urinar, e ela pegou o menino, começou a chacoalhar, espirrou para todo lado, e ela obrigou ele a limpar tudo com a língua. E ela se divertia, ela dava risada enquanto fazia tudo isso. Tudo isso para ela era sobre controle, sobre humilhar, sobre destruir. Ela estava adorando essa situação. Por anos, a Marissa testemunhou essas cenas e começou a contar para o seu pai que não vivia mais com a Mary. O pai da Marissa, desesperado, correu para os serviços de proteção à criança, denunciou, insistiu, fez mais de 100 denúncias formais e nada aconteceu. A Marissa tinha explicado que quem cuidava da casa era a madrasta, que não era a Mary que cuidava, que ela não fazia nada, que eles estavam todos sob controle da Alice
contou várias coisas que a Alice fazia com os irmãos da Marissa. E o pai denunciou, mas simplesmente nada aconteceu. Porque quando os assistentes sociais iam visitar a casa, eles avisavam antes, a Alice limpava tudo, soltava os meninos, colocava brinquedos novos na mão deles, que eles nem sabiam de onde surgiam, onde que estavam esses brinquedos, e fingia ser uma mãe carinhosa. Nenhum assistente social subia para ver os quartos, os cadeados, os closets, os restos de fezes de animais, os colchões imundos. Eles não subiam, eles não olhavam, não vasculhavam a casa, viam ali superficialmente que estava tudo certo e pronto. E o pior foi quando o pai da Marissa insistiu demais. O tribunal não só ignorou, como o acusou de denúncia falsa e retirou dele a guarda compartilhada, dando a guarda integral da Marissa para Mary. Vocês estão entendendo o absurdo? Ou seja, a menina que vinha tentando ser uma testemunha de salvação para os seus irmãos agora estava presa, morando tempo integral dentro daquela casa. Ela foi tentar ajudar e ela acabou sendo sugada para tudo aquilo. Só que mesmo assim, a Alice não aplicava o mesmo nível de castigo para Marissa, ao contrário. Ela transformou a menina numa espécie de vigilante, uma assistente das punições. Ela fazia com que ela levasse os poucos alimentos até os irmãos, supervisionasse banheiros, entregasse as ordens, dissesse o que ia fazer, o que não ia. Ela acabou sendo a gerente daquilo tudo, o que era mais cruel, porque ela não gostava de ver os irmãos naquela situação. Depois de anos de abuso, em abril de 2003, algo inesperado aconteceu. 3 dos irmãos, o Daryl, que na época tinha 14 anos, o Tyler com 10 e o Jesse com 8, estavam trancados no closet havia mais de um mês. Por algum motivo, naquele dia específico, a Alice não colocou o cadeado, apenas encostou um armário pesado na frente da porta. E de madrugada, os outros irmãos, o Danny, a Marissa e o Caleb, que era o caçula, ajudaram a empurrar aquele móvel. Não era um móvel tão pesado assim, mas eles precisaram de muita força, porque eles estavam malnutridos, magros, fracos, e quando finalmente abriram ali aquela porta, os irmãos saíram desorientados, assustados, cegos pela luz, já que estavam há tanto tempo presos no escuro, e o plano era simples. Os que estavam no closet iam escapar primeiro, pulando pela janela, enquanto os outros distraíam qualquer possível barulho. Se elas acordassem, né, se a Alice acordasse no caso, eles distrairiam ela. Só que a janela, gente, estava pregada com pregos. O Daryl, desesperado, foi arrancando os pregos com a unha mesmo. Ele acabou rasgando ali todos os dedos para tirar aqueles pregos, mas quando ele abriu, o grupo começou a escapar. O Daryl saiu primeiro, levando o Jesse nas costas, o menino de 8 anos, que pesava só 13 quilos, o equivalente a uma criança, sei lá, de 2, 3 anos. Ele estava muito, muito fraco, então o outro catou ele nas costas e levou embora. Eles tentaram descer pelo cano da calha, mas o cano acabou quebrando e os dois despencaram no chão. O Jesse ficou desacordado e o Daryl achou que ele tinha perdido a sua vida, mas depois de alguns minutos o irmão acordou. O Tyler pulou em seguida, acabou torcendo o tornozelo, mas mesmo machucados, os 3 começaram a correr no meio da noite como se não houvesse um amanhã. Eles estavam sem roupas, cobertos apenas por toalhas que eles tinham achado no lixo, e eles correram pelas ruas, buscando água em mangueiras de jardim, comeram restos em latas de lixo. Eles precisavam se alimentar, se hidratar, porque a situação estava complicada. Então, qualquer coisa que eles encontravam ali na rua, eles comiam, bebiam, para tentar conseguir ter energia para sobreviver àquilo. Afinal, nos últimos tempos tinham sido os piores castigos. Eles passaram muito tempo sem comida, trancados naquele closet. Eles eram obrigados a se tocar, a tocar uns aos outros. Era uma bizarrice, eles estavam no pior momento, mas eles tinham aquele resto de energia e fôlego para escapar daquela situação. E os carros que passavam ali por eles ligavam para a polícia, e aí finalmente algo mudou. Quando a polícia encontrou os 3 irmãos vagando pelas ruas no meio da madrugada, eles estavam sujos, famintos, completamente desorientados, sem roupa, uma situação absurda. Mesmo assim, imediatamente eles contaram tudo o que acontecia
Dentro da casa, o closet, os castigos, os abusos. E os policiais não perderam tempo. Às 5 da manhã, eles foram até a casa da Mary e da Alice, e quando bateram na porta, a Mary foi quem atendeu completamente sem saber que os filhos tinham fugido. A polícia subiu correndo e encontrou os outros 3 irmãos ainda presos, o Danny, a Marissa e o pequeno Caleb. Os quartos estavam trancados, o closet estava lá, fechado, sujo, com fezes, urina, marcas nas paredes onde as crianças arranhavam tentando sair. O cenário era puro horror, parecia mesmo um filme de terror, gente. A Alice foi presa ali na hora mesmo, ela foi algemada e a Mary também, e pela primeira vez em anos as crianças foram levadas para um hospital onde passaram semanas internadas, tratando não só das lesões físicas, mas também das consequências da extrema desnutrição e de todo o sofrimento psicológico. Os números, gente, são assim assustadores. O Daryl, com 14 anos, pesava 34 quilos, o peso médio de uma criança aí de 9, 10 anos. O Danny, com 13 anos, pesava 27 quilos. Ele parecia até uma criança de 8. O Tyler, que tinha 10 anos, estava com 18 quilos. E o Jesse, que tinha 8 anos, pesava menos de 13 quilos. O equivalente é basicamente um bebê. Para vocês terem noção, o Luke, meu cachorro, pesa 30 quilos. Nenhuma dessas crianças pesava igual o meu cachorro. O Caleb, o caçulinha, também estava severamente abaixo do peso. Os órgãos deles estavam começando a falhar. Um pouco mais de tempo para ser resgatado e infelizmente eles teriam falecido. A princípio, a Mary e a Alice foram acusadas de colocar as crianças em perigo e de agressão física, mas à medida que os detalhes vinham à tona, os crimes foram somando, até que ultrapassassem 50 acusações das piores possíveis. No tribunal, a Alice parecia fria, não demonstrou muita emoção, já a Mary chorava, tentava se mostrar arrependida, mas a juíza foi firme. Lembrou que em qualquer momento a Mary podia ter agido como mãe e protegido os filhos, mas ela escolheu não fazer nada. As duas receberam a sentença máxima possível naquele caso, 30 anos de prisão, e inacreditavelmente foram colocadas na mesma prisão, na mesma ala. No começo elas continuaram próximas e com o passar do tempo acabaram rompendo a relação e pararam de se falar. Em 2019, depois de 15 anos, as duas tentaram pedir liberdade antecipada, mas os filhos já adultos foram ao tribunal e disseram que eles próprios estavam cumprindo prisão perpétua emocional, por causa de todo o trauma que eles viveram. Então o pedido foi negado. Mesmo assim, as duas têm previsão de liberdade em 2036, daqui 11 anos. Depois do resgate, os 6 irmãos seguiram caminhos diferentes. O Caleb e a Jessie foram adotados juntos por uma família no Arizona, mas ainda enfrentaram muitos problemas emocionais. O Caleb precisou de tratamento intensivo, o Jesse desenvolveu um distúrbio em que arrancava os próprios cabelos por estresse e tinha ataques de pânico durante a noite. O Tyler foi para outra família e pouco se sabe sobre ele. O Danny voltou a morar com o pai biológico, mas enfrentou problemas com entorpecentes e álcool logo na sua juventude. O Danny ficou no sistema de adoção e, já adulto, chegou a processar os serviços de proteção à criança por negligência. A Marissa voltou a viver com o seu pai, teve filhos, construiu uma família, mas tragicamente, em 2016, aos 26 anos, ela morreu em um acidente de carro, vítima de um motorista que dirigia a 140 km por hora e causou uma batida fatal. O que é bizarro, né? Pensar que ela sobreviveu a tanta coisa ruim e acabou perdendo a sua vida de uma forma tão idiota. Isso, inclusive, deixa um alerta pra gente, né? Sobre os motoristas aí que acabam infringindo as leis de trânsito, porque se esse motorista tivesse sido responsável, essa menina teria vivido a sua vida completa depois de sobreviver aos traumas da sua família. E como eu falei para vocês, esse é sem dúvida um dos casos mais revoltantes que eu já trouxe aqui para vocês, não apenas pela crueldade das agressoras, mas pelo fracasso absurdo das autoridades que deveriam ter protegido essas crianças. Foram anos e anos de pedidos de ajuda ignorados,
Hoje os irmãos estão tentando reconstruir as suas vidas, alguns casaram, alguns têm filhos, outros ainda carregam traumas profundos. E nós só podemos torcer para que eles encontrem um pouco de paz depois de tanto sofrimento. Mas e você, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo para mim nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Compartilhe suas reflexões e, claro, não esquece, né, gente, de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.